Boa tarde. Bom, pessoal, um prazer estar aqui, agradecer a Quero pelo convite. Vou falar sobre um tema super interessante, um tema que eu adoro. E, na verdade, o que nós vamos fazer aqui hoje vai ser uma grande provocação, né? Eu acho que nós temos muitos profissionais aqui de diversas áreas. Quantas pessoas aqui trabalham no marketing de instituições de ensino superior? Levanta a mão, por favor. É bastante gente. Então, o assunto não é novo para vocês, mas eu acho que é uma provocação especialmente para vocês. Eu acho que nós, como profissionais de marketing, nós estamos em um momento que ou a gente vai se reinventar, ou a gente, principalmente nesse mercado que a gente vive do ensino superior, a gente vai travar e a gente vai ficar virando paisagem, e é isso que eu quero conversar um pouco com vocês aqui. Então, em primeiro lugar, né, essa imagem aqui, que é uma imagem que eu recebi uma vez, né, que é uma pichação dizendo que queremos menos anúncios, ela reflete a realidade de hoje, né? Nós vivemos num mundo onde a televisão aberta está perdendo espaço, a televisão fechada também está perdendo espaço. É um mundo onde todo mundo agora está assistindo Netflix, todo mundo assiste YouTube. Eu tenho duas filhas pequenas, que eu vou acabar tendo que usar elas como exemplos para várias coisas aqui ao longo da apresentação, onde é impressionante, minha filha mais nova de 4 anos, quando ela pega um tablet na mão, é impressionante que ela não vê absolutamente nenhuma propaganda. Ela já entendeu a dinâmica da propaganda, ela fecha a propaganda na mesma hora, mas não tem nem o que pensar, ela fecha na mesma hora. Inclusive, uma vez eu peguei um joguinho dela, fui mexer no joguinho, eu me confundi, não consegui fechar a propaganda, ela foi lá e me ajudou a fechar. Então, o mundo, a época em que a gente coloca uma propaganda na frente de um conteúdo, falando coisas básicas, e acha que alguém vai assistir esse conteúdo, esse mundo está acabando, né? E quem não entender isso vai ficar para trás. Alguns segmentos, e por isso eu vou precisar usar aqui exemplos de outros segmentos de bens de consumo para ilustrar para vocês o que eu vou falar, já entenderam isso. Mas em educação superior chegou a hora da gente entender isso também e mudar, né? Então, o que a gente vai falar aqui nesse espaço curto de tempo, para falar de um assunto tão amplo, é o seguinte: a gente vai falar de um ponto de partida, vamos falar sobre content marketing, o que é o content marketing, o que é fazer planejamento, como fazer content marketing, quais são os conteúdos desejados que realmente todo ser humano gosta de ouvir, né, gosta de receber, alguns cases, erros comuns e como medir. Vamos tentar passar por essa lista de coisas aqui nesse curto tempo que nós temos. Então, antes de mais nada, né, o ponto de partida, né? O ponto de partida é a geração Z. Geração Z é essa geração que nasceu, que ela vem aí, né, de uma época é a última geração que está entrando no ensino superior, é um público que hoje está entre 15 e 25 anos, que tem um comportamento totalmente diferente de tudo que a gente viu, né? Eu vi algumas apresentações aqui hoje, vi uma apresentação do Google, todas as apresentações fantásticas, essa última do Educa Insight, muito boa, aliás, parabéns aí para o Infante, onde falava muito sobre essa questão de ser considerado faculdade ou não, se as pessoas ainda consideram entrar na universidade. E eu tenho dados que a geração Z no Brasil, sim, eles ainda consideram entrar na universidade. 73% ainda deseja entrar na universidade. Ainda não se perdeu essa vontade de entrar na universidade. Mas a universidade que eles querem entrar é um pouco diferente da universidade que a gente vende, né? A nossa universidade hoje do século XIX, do século XVIII. A universidade que eles querem entrar é a universidade da experimentação. É a universidade da gamificação, né? Então, eles têm uma característica que é a transitoriedade. Eles primam pela experimentação. Na nossa época, né, antigamente, fazer faculdade era um luxo, na época dos nossos avós, né? Era coisa para poucos, para ricos. Depois, fazer faculdade era coisa de quem queria escolher uma carreira para o resto da vida. Isso completamente terminou. Os jovens não enxergam isso. Eles não enxergam que eles estão escolhendo uma carreira, que eles vão trabalhar naquilo até ter 80, 100 anos. As pessoas, hoje em dia, elas são engenheiros e blogueiros. Eles são professores de vela e arquitetos. Eles são fisioterapeutas e podem ser psicólogos. As pessoas elas vão combinar profissões e vão ter várias profissões ao longo da vida. Elas valorizam a experiência. Elas valorizam a experiência que está satisfazendo eles naquele momento. E é muito importante a gente entender isso, porque isso tem tudo a ver com marketing de conteúdo, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. O que está acontecendo nesse momento, ainda um pouquinho antes de entrar no marketing de conteúdo em si, né? Além dessa complexidade da geração Z, que é uma geração totalmente diferente, a gente está vivendo um momento, né, pessoal, bem complicado, né? Um momento de crise, que ainda estamos nessa crise, né? Eu sou otimista, né? Também acho que as coisas vão melhorar, mas nós ainda estamos numa crise, né? Eu até tive a percepção de que o segundo semestre agora foi melhor para a captação, né? A gente teve uma pequena melhora, não muito grande, mas nós estamos mergulhados numa crise muito profunda ainda, né? O mercado ainda não retomou esse ritmo.
E a realidade do ensino superior é uma realidade numa mudança muito grande, né? A gente está falando aí, pelos últimos dados que nós temos aí, que a taxa de crescimento das instituições em 2018 foi de menos 4%, né? Enquanto que a média anual dos últimos 8 anos é de 3%. A graduação presencial reduziu em menos 16,5% no segmento entre 18 e 17. E houve um crescimento de 30% na graduação EAD, que, como nós acabamos de ouvir aí em diversas palestras, estão concentradas em pequenos grupos, né? A gente acabou de ouvir aqui que 7 grupos concentram 70% do mercado e que é uma missão dificílima para quem ainda não entrou numa abrangência nacional entrar a essa altura do campeonato. A gente tem aí os semipresenciais como alternativa. E temos também a questão dos financiamentos públicos, né? Do FIES, que já virou uma coisa do passado, e instituições tentando substituir o FIES, aí, talvez por outras opções de financiamento, que é uma coisa que ainda não pegou realmente, e o que acaba acontecendo é que as pessoas que dependiam de um FIES e que não têm mais esse tipo de opção, que não exige um fiador, acabam escolhendo pelo EAD, e aí a gente cai naquele problema da concentração do mercado. Então, o que a gente tem agora é uma situação bem complexa, é uma mudança de geração e é uma mudança radical no comportamento do mercado de educação superior brasileira, atrelado também ao momento dificílimo da nossa economia. E nessa arena que a gente está, que é uma arena extremamente competitiva, né, com muita competição, porque todas as instituições precisam entregar seus resultados, estão fazendo de tudo para poder sobreviver, é aí nessa arena que os players eles precisam entender estar cada vez mais próximos desses jovens. Nunca foi necessário eles estarem tão próximos, conhecendo, entendendo, e vivendo essas transformações, e falando a linguagem deles. Nunca foi tão importante isso. Mas a gente observa que o mercado ainda não está agindo dessa forma quando a gente fala de campanhas de marketing, né? Nós sabemos, como profissionais, muitos profissionais de marketing estão aqui, que algumas coisas são fundamentais a gente continuar fazendo, né? Por exemplo, a gente manter a consistência. Uma marca hoje, quando a gente vai começar a falar de marketing de conteúdo, uma marca hoje ela não pode ser esquizofrênica, ela não pode se apresentar cada captação de uma maneira diferente, né? Isso, apesar de acontecer bastante no mercado, isso é um erro muito grave, né? Também não podemos achar que a gente não vai ter nenhum sustentáculo para a nossa proposta de valor. RTB, que são os Reasons to Believe, as nossas instituições têm que buscar desenvolver Reasons to Believe para vender. Isso também é uma coisa um pouco básica, né? A gente tem que lembrar o básico, mas isso é fundamental. E outro conceito básico para quem trabalha uma campanha de marketing é que não vire paisagem, né? Porque você também seguir o mesmo conceito, a mesma coisa, sem mudar visualmente alguma coisa entre um semestre e outro, você vira paisagem. Só que sabe qual é o grande desafio? O grande desafio é que hoje, você imagina, né? Hoje a gente é impactado por mais de 100 mil palavras por dia. Hoje todos nós estamos virando paisagem, todos nós. Porque o que está acontecendo no mercado? A comunicação no ensino superior, pessoal, ela é pasteurizada. Ou ela é focada em indicadores do MEC, ou ela é focada em preço e em desconto. É uma coisa ou outra. Então, os mercados mais agressivos, Salvador, Rio, São Paulo, veem isso em todo lugar. Ou você lê campanha de assim, olha, 1000 bolsas de 50%, de até 100%, ou você lê aquela questão de que você é o melhor do MEC, você tem nota máxima do MEC. O problema é que isso está caindo em descrédito. Eu acredito nisso. Eu sei como que é difícil a gente ter um conceito. Acabei de passar por um recredenciamento lá de EAD na instituição, onde a gente levou nota 5, isso ontem, ficamos muito felizes. Mas os alunos, o mercado, eles estão se cansando disso. Porque todo mundo fala que tem nota máxima em alguma coisa, que é o melhor curso nisso, entre as instituições privadas, entre as faculdades, entre as universidades públicas e privadas. Isso está confundindo o público. E, no fundo, está tudo ficando pasteurizado, está tudo ficando muito parecido, muito parecido. Essa é a questão. E aí, pessoal, que a gente tem o desafio de pensar em marketing de conteúdo, de pensar onde é que o marketing de conteúdo ele se encaixa nessa história. Marketing de conteúdo, e, novamente, isso daqui é uma provocação, isso daqui é algo para fazer a gente pensar e avaliar. Marketing de conteúdo é a gente buscar gerar uma credibilidade, a gente aproximar e deixar os nossos clientes apaixonados pela nossa marca. Será que eu deixo o meu cliente apaixonado pela minha marca
fazendo concurso de bolsa de até 100%? Será que esse é o caminho para eu deixar ele apaixonado pela minha marca? Eu não tenho dúvida de que preço são drivers de decisão. Tá? Todo mundo aqui conhece os drivers de decisão, né? O público A, B, ele escolhe pelo quê? Ele escolhe pelo status, escolhe pelo preço, escolhe pela localização. O público C escolhe mais por preço, localização, depois vem status. É claro que esses são drivers de decisão. Mas se está todo mundo colocando os mesmos argumentos em cima da mesa, como é que vai ser para ele decidir? Daqui a pouco vai ser no cara e coroa. Aliás, tem vários mercados que eu ouso dizer que já está rolando um cara ou coroa. Vários mercados. Eu já trabalhei em 3 grandes grupos de ensino, né? Eu já tive a oportunidade aí, durante esse meu tempo de carreira de liderar 15 ciclos de captação, realmente liderando. Em outros ciclos eu apenas apoiei. E eu digo a vocês, em várias pesquisas que eu fiz, é assustador. As percepções das instituições são muito parecidas, muito parecidas. É quase que uma guerra de foice, e acaba que quem ganha é aquele que dá mais desconto no final, destruindo a margem, destruindo a receita. É isso que acontece o tempo todo, né? E o marketing de conteúdo, ele tem que buscar encantar o cliente, não pensando no argumento que você quer vender para o cliente, não pensando no que você quer dizer para o cliente, mas pensando no que o cliente quer ouvir, pensando em qual é a mensagem que vai agregar valor para a vida dele, que vai inspirar ele, que vai fazer ele confiar na sua marca. Produzir conteúdo de valor para falar de interesses do seu público, e não interesses apenas seus, né? De temas relevantes que provocam ele. Isso sim pode fazer uma diferença na vida dele, né? Aí vamos fazer uma brincadeira aqui, né? A gente olha o mercado de cerveja. Antigamente, a gente sabe que o mercado de cerveja está passando por um momento de dificuldade também. Eu vou falar de bens de consumo, mas é para ilustrar marketing de conteúdo. Hoje você tem cervejas artesanais, a Ambev está caindo, né? Está caindo em share, né? Você tem aí a evolução de vários novos nichos aí competindo com as grandes cervejarias. Mas o que acontece? Eles vão falar, eles vão vender como? Eles vão dizer que a cerveja deles é mais gostosa porque é usado lúpulo de não sei aonde. Esse tempo já acabou. Olha a brincadeira. Vamos pegar uma marca que a gente admira de cerveja. A gente pode pensar numa Heineken. A Heineken, ela brinca com experiências, ela brinca com conteúdo. Ela faz publicidade pensando em impressionar o seu público-alvo com histórias que inspiram. Então vejam que exemplo legal. Eles pegaram um corredor de Fórmula 1, admirado pelos jovens. Eles primeiro devem ter desenhado qual é a persona que eles querem atingir. Viram que o jovem admira esporte, admiram o Nico Rosberg, e colocaram o Nico Rosberg num filme curto, para mostrar como que cada segundo para ele faz diferença na vida dele. E, no final, oferecem uma cerveja para o Nico Rosberg. Eu acho que parte aqui já deve ter visto esse filme, mas quem não viu, eu queria mostrar para vocês. No thanks. Come on, Nico, it's just one beer. I'm still driving. A Heineken podia ter botado o Nico Rosberg falando, compre Heineken, mas eles colocaram o Nico para mostrar como é a vida dele, baseado em microsegundos, e quando alguém disse para ele, mas é apenas uma cerveja, ele fala, não, obrigado, eu estou apenas dirigindo. Esse vídeo foi compartilhado milhares e milhares de vezes. Esse filme fez com que pessoas que são consumidores de cerveja virassem fãs desse filme, fizessem a propaganda gratuita. Isso é uma preocupação com o conteúdo, em agregar valor na mensagem. Mas para você fazer marketing de conteúdo, você não tem que gastar milhões num filme publicitário, e é isso que a gente vai falar um pouco hoje também. Você tem várias ferramentas que podem te ajudar a agregar valor, né? Então, fazendo uma comparação, você imagina num carnaval, né? Todo mundo aqui também, todo mundo de todas as idades, mas já tivemos aquele momento que você vai numa festa e que a abordagem no carnaval, como é que é? É aquela abordagem mais agressiva possível. É assim que nossas marcas são, quando tentam vender coisas para o cliente de qualquer maneira. Puxa o cliente, compra aqui, toma o desconto, se matricula até amanhã, senão você vai perder o desconto. Essa é a forma que a gente faz marketing hoje em dia, em educação superior. Concorra a bolsa de 60% que vai acabar. Opa, agora o novo concurso de bolsa. Isso é o tempo todo. Isso é o tempo todo. O marketing de conteúdo, ele pensa em agregar valor nessa mensagem, a criar um relacionamento, a você ter uma relação onde o cliente perceba que você tem um interesse pelos interesses dele, não apenas em vender um produto e empurrar um produto qualquer. Só para vocês terem uma ideia, nós temos por ano 2 milhões de reclamações no PROCON de São Paulo.
de reclamações de propaganda abusiva. Existe um software chamado AdBlock, para você bloquear a mídia online, que em um ano teve 500 milhão de contratações de pessoas que querem bloquear a propaganda e ninguém aguenta mais propaganda. E o marketing de conteúdo, ele pode gerar aqui, segundo pesquisas, 3 vezes mais leads, mas tem pesquisas que dizem que ele pode gerar 9 vezes mais leads, porque, na verdade, a pessoa te dá lead com prazer quando ela acredita que ela está pegando um conteúdo que realmente interessa para ela e vai agregar valor para ela. Então, o que é o marketing de conteúdo de fato, né? Marketing de conteúdo significa criar e compartilhar conteúdo valioso e gratuito, para atrair e converter consumidores em clientes. É claro que no final nós queremos que eles virem nossos clientes. É claro, e repetidos compradores também, né? E é claro que esse conteúdo que a gente vai compartilhar tem que ter a ver com o que a gente vende, não tenha dúvida nenhuma disso. Mas ele tem que ser um conteúdo valioso, valioso para o consumidor, para o público-alvo. Outra definição é que ele é a produção de conteúdo interessante e provocante, né? E que, com o passar do tempo, esse conteúdo ele reforça esse relacionamento e fortalece a marca. Quanto mais alguém gostar do seu conteúdo, mais isso vai aumentar a força da marca na cabeça do consumidor, o que gera o aumento do recall. Então, quando a pessoa for escolher alguma coisa na sua categoria, com certeza ela vai se lembrar mais de você por causa disso, né? Mas marketing de conteúdo é uma coisa muito antiga. Esse nome é novo, mas isso é uma coisa muito antiga. Então, quando a gente pega assim, livros famosos de marketing de conteúdo, como o Marketing de Conteúdo Épico, lá do Joe Pulis, todos os livros eles usam esse exemplo, que é um dos mais antigos retratados, né? Existia uma empresa que ela vendia tratores para fazendeiros em 1895. Uma coisa difícil de vender, né? Numa época que você não tinha mídia, a mídia era muito restrita, né? E é muito difícil você ter o vendedor batendo e tentando vender alguma coisa para um sujeito que deve ser o mais desconfiado possível, que é o fazendeiro. Então, o que eles criaram? Eles criaram uma revista que eles distribuíam para todos os fazendeiros, falando sobre todas as novas tecnologias para quem trabalhava em fazendas. E é óbvio que eles vendiam o produto deles nessa revista. Isso é marketing de conteúdo. Eles se tornaram relevantes. Eles se tornaram relevantes, né? Quando nós fazemos uma ação em escolas, por exemplo, do ensino médio, o que a gente vai fazer nessa escola? A gente vai chamar os alunos para visitar a nossa universidade, ou vamos até a escola desses alunos para botar gente, para pegar lead e para poder vender as nossas bolsas? Ou a gente vai chamar ele para fazer um teste vocacional, ou, de repente, apresentar para ele as profissões do futuro? Até palestra de profissão já está uma coisa muito batida, toda escola faz isso, né? Bate lá na escola, toda universidade bate na escola e oferece lá palestra de profissão. O que a gente vai fazer a mais para gerar um conteúdo mais relevante? Essa é a grande provocação, né? A Lego fez a mesma coisa. Ela, em 1980, ela enfrentou um problema grave, porque ela estava no auge, né, da sua primeira fase de sucesso, quando começaram a surgir competidores. Era muito fácil alguém criar blocos de plástico para competir com a Lego, muito fácil. E eles também criaram uma revista, na época era o meio mais prático para eles fazerem o marketing de conteúdo, onde eles interagiam com o público-alvo, dando dica de montagens em família. Tudo isso é uma preocupação com o conteúdo. E sempre é bom colocar uma definição do Kotler, né, que é o nosso papa do marketing, que, como todo mundo, também definiu o conteúdo. Para ele, marketing de conteúdo é um conjunto de atividades relacionada a criar conteúdo que seja relevante. Você vê, todas as definições são iguais para a vida dos consumidores, mas fortemente também associado à marca. Temos também uma definição, e a última que eu vou mostrar, do Content Marketing Institute, que ele fala que é uma técnica de marketing de criar e distribuir valor relevante consistente, para tentar atrair um público bastante definido. Uma outra marca, a gente está fazendo esse aquecimento, antes da gente entrar em ferramentas que são baratas para a gente desenvolver conteúdo, mas uma marca que se preocupa muito com uma linguagem de valor e que é uma marca admirada por todos nós, é a própria Coca. A Coca sempre fez isso. A Coca-Cola é uma água com açúcar, né? E é um produto que, se você for vender ela de uma maneira fria, se a gente fosse vender a Coca-Cola, que nem a gente vende educação superior, e assim, compre Coca-Cola com desconto, água com açúcar premiada, foi premiada, que melhor água com açúcar, assim que a gente ia vender. Mas não, eles vendem como um sonho, eles vendem como um comportamento. E eles criam filmes que geram inspiração, mas sempre se preocupando na persona, quem eles querem atingir. Qual é o sentimento que eles querem atrelar àquilo? Como é que eles querem fazer com que o produto deles gere inspiração e gere fãs, e gere lealdade? Como é que eles fazem essa brincadeira, né? Então, nós vamos mostrar aqui um exemplo da Coca falando sobre isso. Então, existe uma diferença muito grande entre as empresas que trabalham centradas no conteúdo que elas querem falar para a audiência
e uma diferença entre as empresas que identificam a audiência e criam conteúdo para ela. São dois tipos de comportamento. Ninguém está aqui dizendo que nós vamos deixar de comunicar diferenciais de qualidade, nem de comunicar nossas ofertas, quando apropriadas, da forma correta. Mas a gente precisa criar uma camada mais forte de relacionamento com o nosso público. A gente tem que se provocar a se apresentar de outra forma para o nosso público. Senão vamos ser todos iguais. Já somos todos iguais. E daqui a pouco ninguém vai diferenciar mais nada. O consumidor precisa perceber esse valor no conteúdo que você oferece. Se a única mensagem é a intenção de vender, não há engajamento. Ninguém é bobo. Hoje, uma criança de 4 anos, ela saca quando alguém quer vender alguma coisa para ela. Quem acha aqui que é uma boa ideia produzir um filme caríssimo de televisão falando do seu produto para colocar no YouTube e ele entrar antes de um conteúdo que alguém está querendo consumir no YouTube, o cara vai lá e espera os 5 segundos para fechar. Ele até olha para o lado de propósito. Porque ninguém está aqui disponível hoje mais para ficar vendo conteúdo gratuito que realiza apenas venda. Então, para vocês terem uma ideia, isso daqui foi uma pesquisa feita lá pelo Content Marketing Institute de quais são os maiores benefícios de se trabalhar um pensamento de conteúdo, um pensamento de agregar valor para o cliente na mensagem. E o primeiro benefício que eles listaram foi o criar o reconhecimento da marca. Isso é o que mais ajuda na etapa de brand awareness, que a gente chama, né? que é o entendimento da importância da marca. Em segundo, educar a audiência. Quando você precisa educar a audiência sobre como que algum produto funciona, você tem que usar uma linguagem de marketing de conteúdo para comunicar isso, senão não vai funcionar. Além de construir credibilidade, gerar leads, obviamente, é uma ótima ferramenta de gerar leads, manter a audiência engajada, conquistar clientes fiéis, levar pessoas a eventos presenciais e muito mais. Não é? Porque o que nós queremos, né, quando fazemos marketing de conteúdo? Quando nós perguntamos qual é a marca de sabão em pó que vem na cabeça de vocês? Como, eu acredito, né? Olha que trabalho maravilhoso que eles fizeram, né? Máquina de copiadora, máquina de barbear, não é? É porque naquela época era uma época mais fácil. Não era fácil, mas era um pouco mais fácil do que hoje. Hoje, para você virar um ícone de marca, você não vai virar um ícone de marca tentando empurrar a venda e forçar a venda. Você, para virar um novo ícone de marca, para você virar uma nova Xerox, para você virar uma nova Gillette, você tem que criar relevância para o seu usuário, sem dúvida nenhuma. A lealdade da marca. Esse vídeo da Heineken que a gente viu, como os filmes da Coca-Cola, como filmes que são inspiradores, eles fazem pessoas compartilharem. E quando você compartilha algo, você vira um natural defensor daquilo. Reparem isso. Quando vocês compartilham algo e alguém critica o que vocês compartilham, vocês automaticamente defendem o que vocês compartilharam. Porque a gente compartilhou, aquilo dali está defendendo o meu ponto de vista. E quando vocês se identificam com algo, vocês compartilham. Pode ser um infográfico feito por uma empresa, pode ser uma notícia em um blog, pode ser um e-mail marketing com um conteúdo surpreendente, pode ser uma postagem em redes sociais, pode ser um vídeo feito para a internet por um custo muito mais baixo do que um vídeo de TV ou de cinema, mas que foi feito por uma empresa de educação para inspirar e não apenas para empurrar um produto goela abaixo. Tudo isso transforma um cliente em leal, transforma um cliente em fã. Geração de leads, não é? Existem muitas formas de gerar leads. Antigamente, a gente era avaliado por leads, né? Eu me lembro, há 10, 15 anos atrás, qualquer gerente, diretor de marketing era avaliado por quantos leads eles geram. Hoje, uma instituição que cobra, que usa como principal KPI geração de leads, é uma instituição fadada ao fracasso, porque para gerar leads é a coisa mais fácil do mundo. Se alguém me pedir 100 mil leads, eu arrumo 100 mil leads ali na esquina de qualquer jeito. O que vale é a matrícula, gente. O que vale é a receita. O que vale é a margem. O que vale é a conversão. O que vale é lead qualificado. O que vale é lead que vai virar matrícula. Ah, mas espera aí, mas lead qualificado não é lead? Lead qualificado não é qualquer lead. Não é qualquer lead. E conseguir lead qualificado não é barato e nem fácil. Eu posso ir aqui na rua e sair pegando o nome de todo mundo para dar uma caneta de brinde. Qual o compromisso que essa pessoa tem que me deu o lead porque eu dei uma caneta para ela? Agora, você imagina se eu faço um e-book falando sobre carreiras, gratuito, e disponibilizo para as pessoas baixarem esse conteúdo me dando apenas o nome, telefone e o CPF. Eu preciso de uma chave primária. Qual é o lead que vai ter mais valor? Será que alguém perdeu tempo baixando um e-book de carreira se não está interessado, de repente, em entrar em uma instituição de ensino? Olha que diferença de 2 ações para poder gerar leads. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Aumentar vendas, existe o princípio da reciprocidade. Quando um cliente recebe um conteúdo que ele acha que tem valor, dentro dele ele compra você, porque ele fala, cara, esse cara merece a minha atenção.
Porra, a Heineken me fez pensar, eu gostei daquilo, me trouxe um sentimento bom de alguém que se preocupa comigo. Gerar fãs, né? Gerar fãs. Então, nesse ciclo de compra que nós conhecemos, o awareness, quer dizer, a consciência, é o primeiro estágio. Depois você pesquisa, então eu tenho a consciência de que eu preciso escolher uma instituição de ensino. Eu pesquiso as opções, eu considero e eu compro. O marketing tradicional, ele ajuda muito, claro, na pesquisa, ele ajuda muito na consideração. Posso fazer uma enorme campanha no Google, super eficiente, né? Gastar uma fortuna, né? Cobrir a cidade toda com out of home, gastar muito dinheiro em ATL, mas é o content marketing que vai dar o awareness poderoso para a sua marca lá no início e vai aumentar a sua força de marca, a sua percepção de marca. Além de gerar oportunidade de pós-venda, porque nós temos dados, né, que a gente tem um retorno de vendas muito mais fácil e muito maior com pessoas que já são nossos clientes, educar o consumidor, como nós já falamos, e redução do custo de aquisição. Então, antes da gente falar dos detalhes aqui do planejamento e de algumas ferramentas, lembrando, qual é o grande segredo do content marketing? É agregar valor. E eu não tinha falado da Coca-Cola? Olha a Coca-Cola aqui agregando valor. Eles se apropriam desse sentimento, né, dos jovens, do que o jovem, do que a persona que eles imaginam do consumidor que eles querem atingir com esse filme sente, o que ele tem de vontade de sentir, as necessidades emocionais, né? Essa é a diferença. E planejamento. Então, vamos começar a planejar. Antes de investir em content marketing, a gente tem que pensar e definir quais são os KPIs que a gente vai usar. Porque nada se faz que não se possa medir, senão não faça. Se você não pode medir, não se faça. Não sei vocês, mas todos os chefes que eu tive em educação superior sempre me cobraram resultados muito claros e precisos de como que a gente usou aquele dinheiro, o que ele trouxe de resultado. Então, CPA. Custo de aquisição é tudo, pessoal. Nós temos uma verba de marketing, nós temos uma receita para trazer. Quanto que aquela verba de marketing gerou em aquisição? É a mesma coisa, qual é o investimento que você fez em marketing de conteúdo, do seu mix de marketing, e como que isso, aumentando o mix de ações de marketing de conteúdo no seu mix de marketing geral, melhorou o seu CPA geral, né? Os índices de conversão, aqueles leads que você fez com uma ação de marketing de conteúdo, como é que foi a conversão desses leads? Eles realmente foram mais qualificados? A quantidade de impressões de uma peça online. Muitas vezes um filme especial de marketing de conteúdo, o objetivo dele não é gerar clique. O objetivo dele é gerar impressões. Um filme desse da Coca-Cola não é para a pessoa clicar aí no site da Coca-Cola. É para gerar uma quantidade enorme de pessoas que passam uma para outra, uma para outra, uma para outra, e no final você tem milhares e milhares que viram, por um custo muito inferior ao que você teria se você pagasse na televisão aberta. Mas eles também pagaram na televisão aberta, mas no nosso caso a gente poderia ter essa economia, né? Mídia espontânea. Quanta coisa a gente pode fazer que gera mídia espontânea, que vira assunto, né? Net Promoter Score, leads qualificados, temos que definir quais são os KPIs. Esse é o primeiro dos 3 pontos de planejamento. O segundo ponto é a frequência. Não adianta nada, pessoal, e eu estou correndo um pouco por causa do tempo aqui, porque faltam só 10 minutos e tem muito conteúdo, mas não adianta nada
uma instituição, uma empresa, definir, fazer uma ação isolada de marketing de conteúdo, ou duas. Isso é uma filosofia de trabalho. Isso tem que ter um planejamento. Se você vai mudar a sua forma de se comunicar nas redes sociais para poder agregar conteúdo para os seus alunos, esse já é um excelente começo, qual vai ser o seu planejamento de postagem? Qual vai ser a sua frequência? Porque todo mundo que gosta de consumir conteúdo, gosta também de saber com que frequência aquele conteúdo vai ser entregue. Ou cria-se uma expectativa de ter um outro conteúdo. Quando eu vi esse filme da Coca, eu estou esperando que eu vou ter um outro filme desse, que eu vou ter uma outra experiência dessa no futuro. Persona. Eu sei que nós tivemos um painel hoje sobre persona, infelizmente esse eu não pude assistir, mas isso é fundamental. É diferente de público-alvo. Público-alvo é o seguinte, meu público-alvo da minha instituição de graduação presencial são clientes da classe AB de 18 a 26 anos. Isso é um público-alvo, mas a persona é assim, eu estou querendo impactar José, que mora na zona sul do Rio, que ele se formou na escola tem 1 ano, ele está em dúvida do que fazer, ele gosta de andar de skate na praia no final de semana, ele gosta de ver filme de terror em casa, e ele tem uma namorada e um cachorro. Quando a gente cria uma persona, e nós podemos ter algumas personas, a gente começa a se provocar como que é essa pessoa e como que ela funciona, para a gente entender se o conteúdo que a gente vai produzir faz algum sentido. Porque é muito difícil você criar um conteúdo para uma faixa de idade entre 18 e 25 anos, isso não tem cara, não tem cheiro, não tem cor, você tem que criar uma persona para você poder acertar melhor no alvo. Então vamos considerar frequência, vamos considerar persona e vamos considerar KPI. E como fazer? Então quer dizer que marketing de conteúdo é fazer um filme caríssimo? Não. As ferramentas de marketing de conteúdo nós já temos e nós já usamos. A gente só tem que passar a usar a filosofia do marketing de conteúdo. Então, a primeira é vídeos, né? Em 2019, 80% de todo o conteúdo de tráfego na internet é gerado por vídeo. Quem vai em qualquer restaurante e vê criança quietinha na mesa dos pais é o quê? É a criança que está assistindo um vídeo, né? A criança está lá vendo um vídeo, aí está quietinha, né? Vendo galinha pintadinha, criança pequena está vendo um vídeo e está hipnotizada. Isso hipnotiza criança e hipnotiza adulto. Então, as pessoas, elas assistem vídeo, elas são apaixonadas por vídeo, né? Então, a gente tem que usar essa questão do vídeo para poder inspirar, né? E existem muitas maneiras de fazer isso. A maneira que eu acredito é que as nossas marcas criem conteúdos inspiradores, que tenham a ver com a nossa marca, mas que tenham a ver com a persona que a gente quer impactar no conteúdo. Nós, lá no grupo que eu trabalho, nós vamos desenhar toda a nossa campanha agora de 20.1 dessa forma. Eu sei que eu estou cheio de concorrente aqui, mas não tem problema, já não dá mais tempo de copiar, porque está em cima da hora. Mas vocês vão ver na rua, vamos desenhar todas dessa forma. Mas nós já fizemos testes no passado de outras maneiras que funcionaram. Aqui tem um vídeo, mas eu vou pular por causa do nosso tempo, tá? Nós fizemos uma experiência com Porta dos Fundos. Essa experiência do Porta dos Fundos, que eu fiz no passado, foi muito interessante. Porta dos Fundos, como vocês sabem, num determinado momento, era o grupo de humor com maior audiência na internet. É o que os jovens assistem. Quando eu contratei o Porta dos Fundos, eu fiz 3 vídeos com eles. Eu estou acostumado a mexer no roteiro, né? Quando a gente faz filme de TV, a gente altera o roteiro, altera tudo. O Porta falou assim, não, Davino, aqui você não vai alterar nada. Você só vai me dizer quais são os diferenciais que você acredita que você tenha e nós montamos o filme, porque nós entendemos o que o nosso público quer ouvir e o que vai fazer o episódio interessante. Falei, tá aí, gostei. Gostei, ele está preocupado com o conteúdo. Nós fizemos um filme, esse filme daqui teve 5,3 milhões de views, 5,3. Esse foi o segundo filme, nós tivemos 19 milhões de impressões, 5,8 milhões de views. Eu tive pessoas que me criticaram, foram lá na internet, pô, mas ele ficou fazendo piada, que tinha instituição de baixa qualidade, e que a uva tem qualidade, aí fez uma brincadeira. Eu tive 9 comentários negativos, 9, de pessoas do setor. E eu tive, talvez, mais de 20 mil comentários positivos aí. O que conta no final das contas? O meu público gostou, eles consumiram o vídeo, consumiram a minha mensagem de uma maneira leve. Se eu estivesse dizendo aquilo numa propaganda, eles não teriam comprado, eles não teriam consumido. Depois do vídeo, uma outra forma é o blog. O blog é clássico, né? Criar blogs com conteúdo. O blog, ele ajuda na nossa busca, ajuda no SEO, e ele é uma maneira de você agregar conteúdo de verdade. Então, imagina um blog de empregabilidade para o pessoal de pós-graduação, né? Um blog, o que é a sua persona, o que o seu público-alvo está buscando de informação. Olha a facilidade que você tem de pegar a sua área de comunicação institucional, colocar os jornalistas para produzirem um conteúdo interessante dentro de algum assunto. Esses são 3 dos blogs mais acessados pelos jovens de hoje em dia, né? E para vocês verem, o EBA, ele fala de curiosidades, esse outro aqui fala de tecnologia, aquele dali fala de games.
Por que que nossas instituições, que são caldeirões de conteúdo, né? Eu gosto de comparar uma instituição como um caldeirão que tem conteúdo de tudo que vocês podem imaginar. Por que que a gente não pode se capacitar de produzir conteúdo de algo que o nosso público está querendo consumir? E que ele vai consumir, que ele vai indicar para um amigo, e o amigo vai preencher um lead e vai me dar, né? Então, 81% das pessoas acreditam nas informações passadas pelo blog, 61% já fez compra com base em recomendação de blog. E 63% se influenciam mais por blog do que revista. Também testamos na UVA a utilização de influenciadores digitais, e essa não foi uma boa experiência, porque nós economizamos, pegamos influenciadores que tinham um custo mais baixo, mas acabou que a gente viu que foi muito difícil ter uma identificação com o perfil da nossa instituição. E acaba que isso sai um tiro pela culatra. Então isso é muito perigoso. Pode ser útil se você tiver alguém que vocês acreditem que realmente representa os valores da sua marca. Foi um teste interessante, foi um valor baixo, mas isso, no final das contas, não fez a diferença que a gente precisava. A gente tem que avisar, a gente tem que ver uma série de coisas quando a gente escolhe o influenciador, como os comentários, como o tom e a relevância. Workshops e eventos. Super interessante, já fizemos vários workshops de carreira, sempre apoiados por um grande veículo de mídia, o que atrai um público interessado em evoluir, em crescer. Estou correndo por causa do tempo. Redes sociais, nem preciso dizer, né? Tem instituição que acha que rede social é para ficar colocando notícia da universidade. Não tem coisa mais chata. Ninguém vai seguir vocês, ninguém. A rede social ela tem que ter conteúdo relevante, tem que dar comunicados da instituição, tem que falar de coisas importantes, mas tem que falar, sobretudo, do conteúdo que o público quer ouvir. O que ele quer escutar, o que ele valoriza como interessante, o que tem a ver com a minha marca, com o valor da minha marca e com o valor do que ele quer escutar. Isso é uma missão muito diferente. Temos o podcast, que é você usar conteúdo relevante, né, de voz e gravar conteúdo relevante de voz, o que também é muito importante. E-book, eu sou super fã dessa estratégia do e-book. O e-book, ele transmite credibilidade à marca, ele tem baixo custo de desenvolvimento e você pode se aprofundar muito mais. Fizemos esse e-book também esse ano, foi uma experiência super legal, se chama Passando de Fase, é um guia sobre carreiras e tendências. Aqui está o índice, depois vamos ver se a gente divide esse material aqui com vocês, para vocês olharem com mais calma. E a gente falou de temas super interessantes, como ingressar numa universidade, como definir o meu curso. É óbvio que eu vendi o meu peixe, é óbvio que no e-book estavam todos os cursos da minha universidade, estavam os diferenciais, estava tudo. Mas eu construí um conteúdo no e-book interessante, gostoso de ler, em que ele teve vontade de ler. E a única coisa que eu pedi foi o lead em troca. Agora, imagina o valor desse lead, a conversão que eu tive desse lead. Foi uma conversão muito mais alta do que uma ação de BTL comum, uma ação de BTL qualquer. Né? E divulgar o e-book, criar um hot site para que as pessoas preencham os dados mínimos de lead e possam baixar esse e-book para você. Né? Também foi um case muito legal, uma outra ferramenta que podemos usar. Webinários, para quem não pode estar aqui, a pessoa acompanhar de casa, acompanhar de onde estiver, conteúdos dos nossos professores. Mas não falando da universidade, nem de produtos chatos, nem aquele papo de sempre, de vamos fazer uma provocação. Por que as pessoas não fazem cursos de TI? A gente estava conversando isso na palestra anterior. Vamos colocar um profissional para poder explicar para as pessoas o que TI tem a oferecer para os alunos, como funciona a carreira. Ou alguém fazendo uma provocação. Você acha que a administração é um curso para pessoas que não sabem o que escolher? Essa é uma provocação. Vamos transformar o nosso conteúdo em provocação. Vamos fazer com que o nosso conteúdo viralize, que ele passe para as pessoas, que as pessoas tenham interesse em compartilhar. Infográficos também, não é? A gente construir informações que sejam úteis ao mercado, colocar a nossa força acadêmica para montar material, para montar dados, para que a gente passe para as pessoas, espalhe nos mercados, explique coisas complicadas de uma maneira muito simples. Existem muitas ferramentas gratuitas para produzir infográficos. Nossas agências de publicidade, nossos times internos podem produzir isso e podem dividir. Existem vários tipos diferentes de infográfico e apenas 20% do texto é lembrado. 90% que é transmitido no cérebro é visual. Esses daqui são 5 exemplos de ferramentas totalmente gratuitas que produzem infográfico que você não gasta R$1 para poder montar. E que você pode compartilhar nas suas redes sociais, você pode compartilhar via e-mail marketing, da maneira como você quiser, o conteúdo que você quiser. Até mesmo como funciona a carreira de TI, por exemplo. Né? E-mail. E-mail é um capítulo à parte. Né? E-mail, eu acho que tem que ter muita atenção quando você compra listas de e-mail. Né? Não acho que não vou ser radical, mas eu acho que e-mail ele faz sentido se tiver segmentação.
taxa de abertura de e-mail é baixíssima, né? 30% dos e-mails são entregues, dos e-mails que são entregues, menos de 50% são abertos. Então, é extremamente barato enviar e-mail, mas a chance da mensagem não chegar ela é enorme. E da pessoa te bloquear se você mandar uma mensagem errada é enorme. Então, e-mail é uma ferramenta barata para você mandar um conteúdo relevante, mas você tem que pensar muito antes de escolher e mandar esse conteúdo, sem dúvida nenhuma. E o publi editorial. Publi editorial, gente, nós estamos passando por uma crise, né, na mídia de uma forma geral. Hoje nós fazemos muitos publi editoriais. Nós pagamos matérias. Sim, são matérias pagas, mas são matérias informativas. Então, na verdade, nós temos um grande veículo lá, que é o Globo, que é o Extra. Fizemos matérias lá falando sobre inovações que o curso de Direito ele oferece, a profissão da nutrição. Ali, por exemplo, na chamada do Extra, em tempos de crise, pós-graduação é estratégia para progredir na profissão. Então, nós estamos disfarçando uma venda num conteúdo relevante, numa notícia. Isso também é uma outra forma da gente poder tentar vender esse conteúdo. E também temos os conteúdos gerados por usuários. Brincar com os nossos alunos, colocar eles para produzir. Vamos botar o pessoal lá de engenharia fazer uma batalha de robôs, né? E chamar toda a comunidade, todo mundo para vir assistir essa batalha. Várias instituições fazem isso. Vamos pegar esse conteúdo produzido pelos nossos alunos, pela nossa comunidade acadêmica, e vamos colocar esse conteúdo para fora, mas conteúdo que seja relevante para o nosso público-alvo. Conteúdo que seja relevante para a persona que a gente quer atingir. Tá? E aí você vê, grandes marcas usam isso. E aí, para finalizar, o meu tempo estourou, existe uma parte final, mas eu acho que aqui é uma mensagem final importante. Quais são os conteúdos que as pessoas realmente valorizam? Vou falar de 15 aqui, tá? Conteúdos que nos lembram o quão curta é a vida. Conteúdos que dizem que os nossos sonhos podem virar realidade. Não são coisas inspiradoras? Que marca que não pode dizer isso? Tem uma marca que possa dizer isso melhor do que educação superior? Nós realizamos sonhos, nós transformamos vidas. Olha como é que isso está totalmente aderente à nossa proposta de valor. Conteúdo que nos dá fé para acreditar em coisas maiores. Conteúdo que nos lembram que nós somos importantes. Outra coisa super aderente aí ao ensino superior. Conteúdo que nos lembram do que é essencial e básico. As pessoas gostam de ser lembradas das coisas básicas e essenciais da vida que a gente acaba esquecendo na correria do dia a dia, né? Afinal, tudo que eu estou falando aqui, de certa forma, é essencial e básico, né? Mas a gente está falando aqui, né? Eu estou falando coisas que todo mundo já sabe, mas de uma outra forma, né? Conteúdos que falam de reviravoltas importantes. Todo mundo adora uma história de reviravolta. Todo mundo. Você transformar uma história da sua instituição em reviravolta. Isso já é muito usado no mercado publicitário. Conteúdos que nos contam uma história. Isso é fundamental no content marketing, no storytelling. Conteúdo que nos leva através de uma jornada. Conteúdo que nos faz rir, né? O Porta dos Fundos, né? A gente levou nossa mensagem ali numa brincadeira, mas nós levamos a mensagem. Conteúdo que revela algum segredo ou que sugere alguma surpresa. Conteúdo que nos encoraja a nunca desistir. Conteúdo que nos lembra que somos únicos e nos faz aceitar essa realidade. Nós somos únicos mesmo, né? Conteúdo que nos educa enquanto nos divertimos. Está acabando. Conteúdo que o fraco vence o forte, isso todo mundo gosta, né? Basta a gente ver, até quando a gente está vendo um jogo de futebol e nenhum dos dois times é o nosso, a gente torce pelo mais fraco, né? E conteúdo que nos dá um ponto de vista diferente, mesmo de um assunto já conhecido. Eu espero ter conseguido passar uma mensagem para vocês inspiradora do que é marketing de conteúdo, de uma maneira muito rápida e breve, mas o objetivo foi esse, foi fazer uma provocação. Agradeço muito aí o tempo de vocês, desejo muita sorte, estamos aí com o mesmo desafio, que é vender marcas num ambiente totalmente poluído de comunicação. Vamos diferenciar nossas marcas, vamos agregar valor aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí, viu? Alguma pergunta? A gente tem tempo para pelo menos uma pergunta aqui, eu não gosto de terminar sem contemplar pelo menos um participante. Ele pergunta, foi falado dos influenciadores digitais que não se identificavam com a marca, né? Qual a diferença deles em relação à utilização do Porta dos Fundos, visto que o conteúdo do Porta dos Fundos é mais no tom cômico e não necessariamente, talvez, tão
ligado ao que se espera de uma mensagem de uma universidade? É, Qual é a essa- diferença entre essa- ter dado certo com o Porta dos Fundos e não com os influenciadores? Essa é uma ótima pergunta, né? Na verdade, o que acontece? Os influenciadores eles têm características muito peculiares. E aí, quando você olha um influenciador de perto, você observa que um influenciador ele tem um perfil de ficar gritando, o outro tem perfil de fazer algumas coisas um pouco mais irresponsáveis, algumas loucuras, o outro talvez tenha um discurso um pouco mais raso, um pouco mais, talvez, de futilidade. Então, há de se tomar um cuidado muito grande. O influenciador politicamente correto é muito difícil de encontrar, porque isso também não tem muita graça. Então, você tem que tomar muito cuidado para aquele influenciador ele ter uma representatividade de audiência, de volume, mas que tenha um comportamento similar ao da instituição. E a gente sabe que a instituição de ensino tem um comportamento sagrado. No caso do Porta, o Porta ele é um portal de conteúdo, ele faz brincadeira sobre tudo. Ele faz brincadeira sobre religião, né? Ele faz brincadeira sobre política de ambos os lados, ele faz brincadeira sobre futebol, ele faz brincadeira de tudo. Ele ironiza coisas na vida. Então, quando você tem um diferencial para poder apresentar e você consegue fazer um contrapeso daquilo com a ausência daquele diferencial, um grupo de humor como aquele ajuda isso a ser passado de uma forma mais neutra. Eles sabem que o Porta está sendo um transmissor de uma mensagem numa linguagem cômica, mas que aquilo ali não tem a ver necessariamente com o comportamento do Porta. Agora, tudo se esgota. A gente fez esse teste, fizemos 3 vídeos, foi uma experiência muito bem sucedida na relação investimento e impressão, mas é uma iniciativa que, da nossa parte, nós agora estamos indo para um outro caminho. Nós vamos evoluir de outra forma. Agora a gente está muito mais preocupado em seguir essa linha de experiências, como a gente está falando aqui, de estilos de vida, de inspiração, do que entrar num conteúdo apenas para a gente levar a nossa mensagem lá dentro. A gente está indo para uma evolução do marketing de conteúdo, que é ter uma relação maior com a experiência que nós queremos passar para o aluno e que ele perceba que ele vai ter da gente. Essa campanha que a gente vai lançar agora, no primeiro semestre, tenho certeza que não seremos os únicos, outras instituições no Brasil devem estar indo por esse caminho também, e o importante é isso, é cada um encontrar o seu caminho, que converse melhor com o seu DNA, com seus valores, mas principalmente com o interesse do seu público-alvo, da persona que você quer atingir, tá certo? Muito obrigado, Davino.